E aí galera, tudo bom com vocês? Com essa pandemia do coronavírus, alguns acontecimentos interessantes surgiram ao redor do mundo. No Canadá, por exemplo, está tendo um grande protesto dos canadenses contra as medidas sanitárias do governo de Justin Trudeau. E uma teoria bastante interessante ressurgiu, mas que não tem muito a ver com a questão do coronga, mas é mais sobre a família dos Trudeaus. Que existe uma possibilidade de que Justin Trudeau não ser filho de Pierre Trudeau, mas sim filho do falecido ditador Fidel Castro. É uma teoria que inicialmente é meio estranha, mas assista o vídeo que eu irei explicar isso melhor. Uma das evidências que suporta essa teoria seria pela aparência de Justin se assemelhar bastante com a de Fidel Castro quando ele era mais novo. Quando você vê as fotos, realmente são bastante parecidos. Mas você pode dizer que é uma coincidência. Existem pessoas que são parecidas com as outras, mas não possuem uma relação sanguínea. Mas para entender isso melhor, vamos voltar um pouco no tempo e falar sobre os pais de Justin Trudeau. Vamos começar com Margaret e Pierre Trudeau. O casal tinha uma fama de serem bastante promíscuos. Eles adoravam fazer aquela troca de família, se vocês me entendem. Margaret, por exemplo, ela teve diversos casos com outros homens mesmo estando casada. Todos sabiam que ela era uma mulher baladeira, que esteve envolvida com drogas, e alguns desses casos acabaram indo para a grande mídia, como por exemplo seu envolvimento com o político americano Ted Kennedy e seu afé com o cantor Ronnie Wood. Já Pierre Trudeau era uma figura bastante conhecida no Canadá. Foi o 15º primeiro-ministro do governo, e ele também ficou conhecido por ser um grande playboy. Ele era um cara milionário e que tinha um grande apetite sexual. Ele namorou diversas mulheres lindas e famosas de sua época. De acordo com a revista Global and Mail, Pierre teve um caso com a atriz Margaret Kidder, que ficou conhecida por ser a Lois Lane de Superman. O biógrafo de Pierre, John English, afirmou que o político também teve um caso com a cantora Barbra Streisand, e que também afirmou que ele adorava participar de orgias sexuais, e que era comum em sua casa frequentarem várias mulheres. Outro fator que fez o casal ficar bastante conhecido era a sua diferença de idade. Quando se casaram, Margaret tinha só 23 anos, enquanto Pierre já tinha 53, uma diferença de 30 anos de idade. E agora voltando mais um pouco, onde Fidel Castro se encaixa nessa história? Bem, Pierre era um político de esquerda e praticamente idolatrava a figura de Fidel Castro, ao ponto que Fidel e os Trudeau se tornaram grandes amigos e desenvolveram uma relação bastante profunda. Para você ter uma ideia, uma das raras vezes que Fidel Castro deixou Cuba foi para ir no enterro de Pierre. John English, no seu livro Just Watch Me, The Life of Pierre Elliott Trudeau, descreve como Pierre fazia diversas viagens para Cuba só para fazer visitas ao ditador cubano. E Fidel tinha algo em comum com o político canadense, que era seu apetite sexual. Existem relatos que o cubano fazia sexo com 2 novas mulheres todos os dias e mandava ajudantes para buscá-las. Ele foi pai de 11 filhos e existem rumores que ele teve vários filhos bastardos. Mas tem algo que contradiz a teoria que Fidel seria pai de Justin. Seria que a primeira viagem que os Trudeau fizeram para Cuba foi em 76, mas Justin nasceu em 71. Mas algo bastante curioso dessa viagem em 76 era o nível de amizade e intimidade entre o ditador e a família Trudeau. Você via mutuamente Margaret agarrada aos braços de Fidel, deles conversando, rindo, Fidel brincando com o filho do casal, como o ditador cubano tecia as elogios a Pierre, que era estranho, pois Fidel nunca falava algo de positivo de líderes do mundo capitalista, entre aspas. Apesar desse clima amistoso, os líderes tinham algumas divergências em determinados assuntos. Por exemplo, na época, Angola estava passando por uma guerra civil e Cuba resolveu intervir. Então, Pierre meio que tentou convencer a Fidel Castro a retirar suas tropas de lá, mas Fidel não era muito a favor dessa ideia. Então dá pra chegar à conclusão que essa teoria é meio furada, porque eles só se conheceram em 76. Mas o pior que não, porque os Trudeaus eles fizeram uma longa viagem de segunda lua de mel bem no início de 71, visitando o Caribe. E pensando bem, Justin nasceu em meados do Natal do mesmo ano. O curioso é que eles visitaram diversas ilhas, mas pediram para a imprensa que a visita de uma ilha específica não fosse divulgada. Que é muito estranho, porque eles fariam isso. Lembre-se que Pierre Trudeau, em 76, acabou se tornando o primeiro líder da OTAN a visitar Cuba. E quando fez essa visita, levou a mulher e o filho, e ambos demonstraram uma familiaridade em comum com o líder de Cuba, que acabaram de conhecer. E em questão de minutos, tinha-se fotos de Margaret agarrada com os 2 braços com Fidel,
E Pierre tascava elogios e diziam que eles eram melhores amigos, mesmo na época que Cuba estava no seu auge de violação de direitos humanos. E também havia rumores que Pierre era infértil, mas queria ter filhos. Então ter um filho que é do seu ídolo seria uma espécie de honra. Então essa teoria até que faz um certo sentido, mas não podemos afirmar nada. Claro que existem absurdos em ambos os lados, que acreditam na teoria ou discordam dela. Por exemplo, daqueles que discordam nunca mencionarem essa viagem de 71, que é bastante intrigante. Pois pense o seguinte, se essa ilha que não foi divulgada era na verdade Cuba, imagina a situação de um político canadense indo passar a lua de mel com todo aquele contexto do conflito entre Estados Unidos e Cuba, e imagina a repercussão que isso ia gerar. Eu acho que não é uma informação que pode ser ignorada. E ao mesmo tempo, daqueles que acreditam nessa teoria terem tentado dar uma validade a um rumor que o filho de Fidel Castro, que faleceu, o Fidelito, tinha escrito uma carta dizendo que Justin era seu meio-irmão. Bem, e o que eu acho dessa teoria, que é só a minha opinião? Como eu disse antes, existem coisas que fazem sentido, mas também existem outras coisas que são bastante questionáveis. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas se Justin Trudeau seria filho de Fidel Castro. Não sou daqueles que acreditam de forma feroz nessa teoria. Mas se você põe em questão essa viagem de 71, e vamos supor que nessa área não identificada fosse Cuba, e também que teve registros que nessa parte da viagem Margaret e Pierre resolveram curtir de forma separada, cada um foi por seu canto, e Margaret era conhecida por ser festeira, ter vários afés e principalmente ter interesse em homens poderosos, como foi no caso com o político Ted Kennedy, e adicionar aquela intimidade do encontro 76, bem, faz certo sentido você bolar uma teoria sobre isso. Mas eu não descarto a possibilidade de Justin não ser filho biológico de Pierre, pois os Trudeaus eram conhecidos por gostarem de orgias sexuais. Então nesse meio, Margaret possa ter engravidado de outra pessoa. Mas é uma coisa que pra mim não faz muita diferença. Mas como um todo, eu acho essa teoria bastante interessante. Então é isso aí, quero saber o que vocês acham, se tem algo que possa dar mais validade a essa teoria ou não. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhem. E é isso aí, fique com Deus e tchau.